Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando. E hoje eu trouxe um vídeo aqui para responder, várias mensagens que eu tenho recebido do pessoal que frequenta aqui o canal, dos alunos lá dos meus cursos e etc. Que é como é que a gente faz para subir, atualizações ali de aplicação, dos nossos aplicativos no Google Play, utilizando aqui o Delphi Rio, ou a versão Community ali do Delphi. Já que a versão Community ainda está, utilizando a versão Rio ali, a versão 10.3.3, e o Google passou a exigir aí a compilação em pelo menos a API 29, a API Level 29 aí, para você conseguir subir suas aplicações para lá. E o problema é que a versão do Delphi 10.3.3 aí, o Rio, por padrão não tem suporte, a compilar para a API 29. Então a gente tem que fazer alguns ajustes aqui para que isso seja possível. E aí tem vários materiais na internet sobre isso. Alguns o pessoal fala que deu certo, outros que não deu certo. Então vou colocar aqui a minha versão para tentar também contribuir e ajudar todo mundo aí dessa forma. E antes de mais nada, queria só agradecer aí, então o Eduardo Zamin aí, que acompanha aqui o canal, também me ajudou um pouco aqui nesse assunto. Agradecer também o Gladson Reis, lá dos canais de Android, lá do WhatsApp, que também postou ali os arquivos já compilados que a gente vai utilizar aqui para todo mundo lá utilizar. E também o Horácio Filho, lá da Embarcadeiro, que lá atrás ajudou a galera aí a chegar nessa solução aqui. Então, obrigado a todo mundo aí, já dando os créditos para todo mundo. Legal? E lembrar você também que eu tenho um canal de conteúdos no Telegram, onde tem conteúdos exclusivos. Vou deixar o link para você participar aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, vamos lá. Nosso grande objetivo aqui, então, é pegar o Delphi 10.3.3. Então, se você não está usando a versão 10.3.3, se você já migrou para o Delphi 10.4, essa atualização que a gente vai fazer aqui não é para você. Isso é só para quem está utilizando a versão Rio 10.3.3. Então, essas atualizações que a gente vai fazer aqui nos arquivos de sistema servem para você conseguir compilar o teu app aí, utilizando a API 29 do SDK Android. Todos os arquivos que a gente for utilizar aqui, eu vou deixar disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo também. Então, o primeiro passo aí é você garantir que você já baixou, já fez o download aí dos arquivos ali da API 29. Para você ter certeza disso, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu SDK Manager. Então, se você vier aqui no Windows e digitar SDK Manager aqui, ó, ele já vai achar aí para você. Então você dá um botão direito. Eu gosto de executar sempre como administrador esse cara. Enquanto ele abre aqui para mim, se por acaso a hora que você clicar aqui ele não conseguir achar, abre aqui o Tools, Options, e aqui em Deployment, SDK Manager, seleciona aí o teu ambiente do SDK Android que você quiser, e aqui em SDK, ó, em SDK Base Path, é nesse caminho aqui que está o nosso SDK Manager. Então, se eu cancelar aqui e abrir uma pastinha, vou abrir aquele caminho ali, ó. Então, aqui dentro daquele SDK Path lá, está aqui o SDK Manager. Então, é esse carinha aqui que eu estou executando. Então, é só você vir aqui e executar ele como administrador, que ele vai abrir essa telinha aqui para a gente, ó, o Android SDK Manager. Então, esse cara aqui que é responsável por ajudar a gente a fazer o download de tudo que a gente precisa aqui, relacionado aqui ao SDK do Android. Então aqui, ó, eu vou dar um desselecionar tudo, para desmarcar tudo quanto é opção que ele trouxe aqui para mim. E aqui é o seguinte, deixa eu só fechar aqui as opções. Aqui é o seguinte, o que você tem que garantir que você tem aí é o seguinte, tá vendo que aqui em cada uma dessas versõezinhas aqui tem, ó, a versão da API, ó, 15, 16, 20, e a gente tem que ter pelo menos essa aqui, ó, Android 10 API 29. Vou expandir ela aqui. Você está vendo que aqui, ó, o SDK Platform, esse cara aqui, ó, eu já tenho instalado, ó. Então você pode, se o seu não tiver instalado, pode desmarcar todas essas outras opções aqui. Deixa só ele marcado aí. Vem aqui, e dá um Install Package. Ó. Então ele vai fazer o download desse cara aí para você. E como é que você sabe onde é que ele está fazendo o download? Aqui, ó, no SDK Path, ó, tem aqui essa pastinha, ó. Vai ficar dentro aqui dessa pastinha, ó, que é, no meu caso, essa daqui, ó. Se você vier aqui em Build Tools, ó, ele vai ter aqui para você, vai ter baixado, aqui dentro, a versão ali do SDK que você baixou. Depois é só você pegar esse caminho aqui e inserir ali dentro do Delphi. A gente já vai ver como fazer isso aí nos próximos passos. Mas a primeira coisa é você entrar aqui dentro do SDK Manager, baixar aí, a versão do SDK. Tranquilo? Então só garante que isso aí está feito aí na sua máquina. Aí o próximo passo é a gente vir aqui vamos aqui em Tools, Options. Vou pesquisar aqui em cima por SDK. Ó. Ele já traz para mim aqui o SDK Manager Page. Esse carinha aqui, fica embaixo de Deployment SDK Manager aqui, ó. Eu já tenho o SDK configurado para o Android 32 e para o Android 64 aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar esse caminho aqui
e vou excluir esse meu ambiente do Android 64 para refazer junto com você. Ó. Vou excluir esse cara, vou dar um delete aqui. Excluir a minha configuração, vou adicionar novamente aqui o SDK. Ó. Então vou escolher o Android 64. Então hoje, para você conseguir subir os seus apps aí para o Google Play, você sempre compila ele, né, na versão 64, utilizando ali o App Bundle, e depois ali o Google Play se vira para conseguir disponibilizar isso para os aparelhos 32. Mas aqui no Delphi a compilação é feita no ambiente 64. Aqui vamos dar um Add New. Ó. Então aqui eu preciso informar 3 coisinhas. Primeiro, onde está o caminho base aqui do meu SDK, que eu vou dar um Ctrl V aqui. No meu caso, eu tenho ele instalado nesse caminho aqui. Ó. Depois o caminho base aqui onde está o meu NDK, vou buscar ele aqui. No meu caso ele ficou dentro da pastinha de instalação do Delphi, aqui em Catálogo e Repository, e essa pastinha Android NDK R20 aqui. Ó. Vou dar um selecionar. E por último aqui ele já trouxe a pastinha de instalação onde está o meu Java aí. Ó. Legal? Então vamos dar um Next. Ele está procurando aqui os caminhos, ó. Vai preencher aqui para mim. Terminou de procurar. E aí se a gente descer aqui para baixo, ó, ele vai permitir aqui que eu selecione essa API 29 aqui. Ó. Legal, então você pode conferir aqui os caminhos, né, que ele colocou aqui para a gente. E aí, de qualquer forma, eu vou dar aqui um Finish, depois eu vou voltar editando. Então vou dar um Finish aqui. Ele inseriu novamente aqui as configurações do meu Android. Eu vou selecionar ela aqui, ele traz para cá os caminhos. Mas aí vou voltar aqui na primeira abinha do SDK. E eu quero selecionar aqui para utilizar a API 29. Ó. Então ele trouxe aqui os caminhos da 22 para mim. Então só para garantir, se eu abrir essa minha pastinha aqui, ó, vou colar aqui no caminho. Então tá aqui, ó, são todos aí os SDKs que eu tenho, o 22, 23 e o 2900. Então aqui, ó, onde ele está, 22 aqui do meu, eu vou colocar 2900. Aqui, isso na abinha SDK. Ó. Então aqui embaixo também, a AP Location, ele trouxe 22, eu vou pôr na 2900. Ó. E aqui embaixo ele já trouxe para mim a Android 29. Ó. Então só para deixar tudo atualizadinho aqui, o NDK ele já trouxe certinho e o Java aqui também. Então aí caso ele ficasse com alguma exclamaçãozinha aqui na frente, você tem que rever aí os caminhos, né, para garantir que isso aqui vai estar certo. Então esse é o caso aqui que eu já tinha aqui baixado o SDK 29. Então vou só dar um salvar aqui. Então aqui o meu Delphi está pronto. Então, depois que eu baixei o SDK, configurei os novos caminhos aqui dentro do Delphi, eu preciso copiar ali alguns arquivinhos que o pessoal disponibilizou lá dentro da comunidade para a gente. Então, ó, são esses caras aqui, ó. Então, esses arquivos que estão dentro dessa pastinha aqui é o que a gente vai ter que atualizar aí dentro da instalação do nosso Delphi. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou fechar o meu Delphi e aí vou fazer aqui algumas atualizações nas pastas de instalação do Delphi. Ó. Então, para isso, vou abrir aqui um outro Windows Explorer. Vou fazer o seguinte, deixa eu dividir aqui a tela. Então, do lado esquerdo aqui estão os meus arquivos, e do lado direito aqui é a pastinha de instalação onde está meu Delphi. Arquivo de programas, embarcadeiro, Studio, versão 20, que é o Delphi Hill. Aí a primeira pastinha que a gente vai substituir aqui, então, é essa pastinha do RTL aqui. Ó. E aí, antes de você substituir aqui, então, as suas pastinhas de instalação do Delphi, se você quiser e não se sentir seguro, faz um backup, né, das pastinhas que a gente vai trocar. Então, por exemplo, vamos começar com essa RTL aqui. Ó. Essa RTL está dentro aqui da pastinha 20, né, da versão do seu Delphi, Source, e é esse cara aqui. Ó. Então, antes de você substituir, faz aqui um backupzinho desse RTL, né, do original aí, antes de você fazer isso. E aí o que eu vou fazer vou copiar esse RTL aqui, que eu disponibilizei para você aí, né, que o pessoal gentilmente compartilhou com a gente lá. Ctrl C no RTL, vem aqui na instalação do Delphi, Ctrl V, ó, substituir, continuar aqui também, fazer isso para todos. Então ele vai substituir as pastinhas originais. Então a primeira etapa aí está concluída. Depois disso, entra aqui dentro da pastinha do seu Delphi aqui, dentro da RTL, aí depois aqui dentro em sys, e aqui dentro a gente vai ver que a gente tem esse arquivinho aqui, ó, icu.inc, que é exatamente o que eu disponibilizei para você aí também. Ó. Então copia esse cara aqui e joga por cima desse outro aqui. Substituir, continuar. Legal. Depois vamos voltar aqui alguns níveis aqui da instalação do nosso Delphi. Ó. Vamos voltar aqui até dentro da raiz aqui no 20. Ó. E aqui tem uma pastinha lib, ó. Esse cara aqui. Então, ó, essa pastinha e esse arquivo a gente já atualizou. Ficou faltando esses dois primeiros aqui. Ó.
E aqui dentro você tem a pasta Android e a pasta Android 64, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, Android e Android 64. Então vou entrar dentro da pasta Android, vai ter a pastinha Debug e Release. Então entra dentro da pasta Android aqui também, ó, Debug e Release. Então vamos copiar esses dois caras e jogar para cá. Ó. Então eu estou substituindo, vamos dar um continuar aqui, substituindo os arquivos que você fez o download aqui atualizados, substituindo aqui por cima da instalação padrão do Delphi. Ó. Vamos voltar aqui na lib, volta aqui também. Agora vamos no Android 64, vamos no Android 64 aqui também. E aí, ó, copia o debug release do Android 64 do lado de cá e joga dentro do Android 64 do lado de lá. Ó, debug e release. Substituir, continuar. Feito isso, está tudo pronto então. Então só recapitulando o que nós fizemos. Dentro da sua instalação do Delphi aqui tem a pastinha lib. Aqui na pastinha lib tem a pastinha Android. Você vai pegar a pastinha Android que eu deixei aqui para você. Dentro dela aqui tem debug release. Você vai jogar dentro da pastinha Android aqui, ó, debug release. Voltou, voltou. Tem a pastinha Android 64. Android 64, debug release também. Joga para cá em cima do debug release original lá. Voltamos mais um nível. Voltou. Voltou mais um lá na raiz do 20. Aqui vai ter o source. Dentro de source você vai ter aqui o RTL. Vai pegar essa pastinha RTL, jogar por cima aqui. E depois dentro aqui do RTL, sys, você vai ter o arquivinho aqui icu.inc. Você vai pegar esse icu.inc e jogar por cima dele aqui. Legal? Então a gente pegou alguns arquivos aqui já modificados, né, já recompilados aí para aceitar a API 29 e estamos substituindo esses caras aqui na nossa instalação padrão do Delphi. Tranquilo? Então feito isso, vamos reabrir aqui o nosso Delphi. Então aí o Delphi já está apto aí a conseguir compilar, né, para a API 29. Lembrando que se você está usando o Delphi 10.4, ele já é capaz, né, de compilar para a API 29. Você não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Então eu já abri o Delphi aqui, ó, com um projetinho que eu preciso enviar lá para a loja. E aí já setei aqui, né, para eu compilar num ambiente de produção, né, então ambiente de release, em tag de plataformas Android 64. Aqui no meu configuration já está o application historic também. E aqui dentro, ó, em Project Options, aqui em Delphi Compiler Compiling, eu já marquei aqui, ó, Generate Android App Bundle File ARM mais ARM64. Já está ativo aqui para ele gerar aí o meu App Bundle. Legal. Um último passo que você tem que fazer, que pelo menos aqui no meu caso eu tive que fazer isso, é o seguinte. Vamos abrir aqui a pastinha do nosso projeto. Ó. E aqui dentro a gente tem o Android Manifest Template. Ó. Dentro de onde ficam os nossos fontes aí. Vamos abrir esse cara? E aqui, ó, por padrão, ele vem aqui com um coringa aqui dentro, ó, que é esse cara aqui, ó. Ele vem, por padrão, ele vem exatamente assim, ó. Que aí o Delphi vem aqui dentro e substitui esse coringa aqui pela versão do SDK que você está compilando. No meu caso, quando eu compilava aqui com o Delphi, ele estava trazendo aqui 28, ó. Quando a gente gerava ali. Vou até mostrar para vocês, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou deixar o padrãozinho, vou salvar, ó. Vou vir aqui no Delphi, Project, e vou dar um build aqui, ó, só para a gente ver na prática. Ó. Só lembrando de escolher o Android 64 aqui no ambiente de compilação, né? Vamos aguardar o build aí. Terminou, vamos abrir as pastinhas aqui, ó. Então ele gerou essa pastinha Android 64, Release, e aqui dentro tem o Android Manifest, que ele vai enviar lá para a loja quando a gente subir, né, o nosso aplicativo para lá. Então se a gente olhar esse cara aqui, ó, vamos abrir ele no editor. Você vai ver que, ó, ele no tag SDK version, no meu caso aqui, ele jogou 28. Ó. Então, se você tentar subir isso aqui lá para a loja, ela não vai deixar, porque o mínimo que eles estão aceitando agora é a 29. Para resolver isso, o que eu fiz? Ó? Eu abri aqui, junto dos meus fontes, o Android Manifest Template. Então, abri esse cara. E substituí aqui, ó, o que está entre aspas, em vez de eu deixar esse coringa aqui, eu vim aqui e joguei 29 aqui direto. Ó. Salvei. Vou mandar ele dar um build novamente. Project Build. Terminou o build. Se a gente voltar lá nos nossos arquivos, ó, na pastinha Android 64, Release,
Vou abrir aqui o Android Manifest, ó, e agora ele gerou aí com o Tiger SDK 29, que é o que a gente precisa aí. Legal? Então aí só bastaria você vir aqui em Project e dar um Deploy para ele gerar ali o nosso AAB, né? Vamos só acompanhar isso, ó, que é o arquivo que a gente precisa aí para subir ele lá para o Google Play. Já está fazendo packing. Terminou. Vamos voltar lá nos nossos fontes. Então, pastinha Android 64, release, o nome do seu app aí, na pastinha bin, e ele gerou aqui dentro o nosso arquivinho AAB pronto para a gente subir ele lá para a loja. Tranquilo? Então esses são os procedimentos aí para a gente conseguir compilar para a API 29 utilizando a versão 10.3.3 aqui do Delphi Rio. Tranquilo? Então deixa um comentário aqui embaixo, me diz aí se você conseguiu, se deu algum problema, se deu algum erro, e se for o caso aí a gente tenta resolver aqui as suas dúvidas aí, os seus problemas na compilação. Então tudo que você precisa está disponível para download aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o link para você participar do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos ali. Legal? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.